12 príncipes, todos ricos, se dando muito que um avião de ouro. Imagina, um cheio de árabe. Mandar pintar o avião, que ele de uso pessoal, é de ouro. Não é tinta de ouro, não, é de ouro mesmo. E imagina, os camaradas, quando chegam na reunião de culto, das nações aí, os caras chegam assim, nós temos o petróleo. Nós estamos dando o petróleo. Vocês aí dependem da gente para tocar as máquinas, tocar aí, né? E nós põe o dedo assim, a gente pega uma caneta, entendeu? A gente pega uma caneta, o ar para assim, ó. Esse dá o luxo de pegar uma canetinha, furar o solo e sair petróleo assim. Só que são descendentes de Abraão. Então, meu irmão, veja, Deus mudou. Abraão que quer dizer, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão de nações. Nós que estamos aqui nessa noite, meu irmão, nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão é o nosso pai na fé. Amém? Glória a Deus. Então, estamos aqui nessa noite usando o nosso legítimo direito, tá? de louvar, de adorar, de glorificar e invocar a bênção de Deus sobre a nossa vida, porque a mesma fé que residiu no coração de Abraão, que fez dele um amigo pessoal de Deus, meu irmão, é o mesmo direito que nós somos aqui nessa noite exercendo. Você, meu irmão, aí, pastor, mas a ligação, vai ser desse tamanhozinho. Meu irmão, quem falou que a oração tem que ser de 1 metro, ou 2 metros, ou 10 metros, ou 20 metros? Quem falou isso para você? Oração, nós falamos hoje aqui, meu irmão, Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele tinha um relacionamento, meu irmão, pessoal, íntimo e profundo, devocional com Deus. Olha aí, Abraão tinha um relacionamento, tinha uma intimidade íntima, profunda e devocional com Deus, irmãos. Glória a Deus. E o Espírito Santo falou, nós falamos hoje aqui na igreja, estamos relembrando hoje, não é relembrar, é o Espírito Santo, meu irmão, trazendo na nossa memória, para não ficar no esquecimento, meu irmão, que Deus nos chamou, Deus me chamou, Deus chamou você, meu irmão, que está aqui nessa noite, para nós como igreja, nós como pessoa, eu pessoal, você como pessoa, meu irmão, e nós coletivamente gozarmos, nós como igreja, gozarmos de um relacionamento íntimo e profundo, devocional com o Senhor, meu irmão. Meu irmão, os discípulos de Jesus, meu irmão, de 12, via ele assim, face a face, olhava nos olhos dele, meu irmão, conversava com ele, olha o que eles queriam. Acordava de manhã, Jesus estava junto lá. Ia dormir, Jesus estava lá. Ia comer, Jesus estava junto lá, meu irmão. Estava indo lá no barco, Jesus se levantava, ia no temporada lá, e olha, estendia a mão, dava ordem para o vento, se o vento cessar, o mar se acalmar, e havia bonança. Então Jesus era aquela pessoa presente, íntima, daqueles homens. E hoje, meu irmão, você vê a fé, por causa da fé que Abraão teve, meu irmão, Deus também nos respondeu, nos chamou para nós gozarmos e vivermos esse relacionamento íntimo, pessoal, profundo, devocional com o Senhor, irmão. Aí, meu irmão, eu citei 3 palavrinhas aqui hoje à noite, não sei se alguém vai se lembrar. TSD, tempo sozinho com Deus. Tempo sozinho com Deus. O
É você tirar, é nós, meu irmão, durante o nosso dia a dia, e aqui coletivamente, nós somos, meu irmão, coletivamente, tirando o nosso tempo, né? Assim, coletivo, com Deus, irmãos. O nosso tempo hoje aqui não é a nossa finalidade hoje aqui nessa noite, não é outra coisa senão o tempo que nós estamos tirando da nossa vida para estarmos aqui, meu irmão, coletivamente com o nosso Deus, gozando da presença dele, gozando da intimidade, gozando desse relacionamento, dessa presença gloriosa, porque Deus se faz presente nessa noite, meu irmão, no nosso meio. Ele está sonhando no nosso coração. Se alguém não percebeu ainda, meu irmão, perceba ali que Deus está presente na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja que coisa gloriosa. A mudança de nome de Abraão para Abraão, pai de multidões. Teve um dia, eu vou citar aqui a Isabel. Eu era louvado na igreja. O pastor veio para fazer um culto ali perto da biquinha, na Isabel. Eu descobri a casa da mulher lá, viu? E o pastor veio para fazer um culto lá na casa, perto ali da biquinha, que era uma fechada. Temporariamente, eu creio. Os irmãos descobriram que a Bíblia era fechada lá? Temporariamente, eu acho. E o pastor foi fazer um culto lá. E chegou lá e eu era novato. Para mim, tudo era novidade. Tudo novidade. E era tarde, uma parte da tarde, assim, um calor que olha, né? Um calor assim, no deserto do céu. Ele falou assim: o Antônio de Moraes vai trazer uma palavra para nós. E o Antônio de Moraes, olha, está na minha mão até hoje. Até hoje está na minha mão. Ele falou sobre a mudança de nome, que Deus muda o nome. Aí, quando passou os anos, né? Eu pensando aqui com a Isabel, eu sabendo como te chamava ali aquela semana mental, né? E ela também não soube me lembrar, eu também, né? Mas é a mãe do Valentim, do irmão Valentim lá. É na casa dele que nós vamos fazer tudo, né? Aonde eu escutei essa palavra, que Deus muda o nome. Glória a Deus. Então, meu irmão, Pedro, o apóstolo, o nome dele é Pedro. O nome dele é Simão. Simão, onde estava Simão, é o homem fracassado, é o homem incrédulo, é o homem sujeito às fadas, sujeito a tanta coisa, né? As intempéries dessa vida, é o homem natural, é o homem carnal. Mas quando ele se encontrou com Jesus, Jesus falou assim: ó, o seu nome é Simão, não é? O meu nome é Simão, sim. Mas de hoje em diante, o seu nome vai ser Pedro, que quer dizer setas, que representa a rocha. Então, meu irmão, Jesus falou: você daqui para frente, senão você vai ser uma rocha, você vai ser uma pedra. Então, meu irmão, Deus não me chamou, não chamou você, meu irmão. Ele nos chamou não para continuar sendo aquele homem, aquela mulher frágil, fraca, sabe? Aquela pessoa, meu irmão, oprimida pelo diabo, acorrentada pelo diabo, cheio de depressão, cheio de doença, cheio de enfermidade, cheio de uma vida fracassada, uma vida destruída. Mas quando nos chamou, meu irmão, ele mudou o nosso nome. Ele falou: você agora vai ser uma pedra, você vai ser uma rocha. Rocha resiste, meu irmão. Interessante, resiste ao calor, ao sol, resiste ao mar, resiste a tudo, meu irmão. Só dinamite, irmão, ele consegue destruir uma rocha. A gente viveu aqui na Vila Lourdes, eu cresci aqui, na época dos coceiros, né? Ia fazer o poço, cavava 20 metros, né, da pedra. Aí pensaram que era uma pedrinha desse tamanhozinho. Acho que é uma pedrinha pequena. A gente tem visto aí, né, quando
comer essas terraplanas aqui, irmão, surge aquele monstro de pedra. Imagina uma pedra daquela lá, 20 metros aqui, como se ela tentando furar ela para fazer a água voltar. Nunca vai fazer isso. Porque é pedra, é uma rocha. Então Jesus, meu irmão, quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, você vai ser esse homem resistente. Esse homem que vai resistir, vai atravessar gerações. Você vai ser mencionado até o final dos séculos. Seu nome vai ser mencionado. E Deus falou para ele: Abraão, você vai estar na minha presença, você vai estar diante dos meus olhos. Deus falou para ele: anda na minha presença, Abraão, anda na minha presença, diante dos meus olhos. Eu vou olhar, quero te ver. Diariamente quero te ver na minha presença. E outra coisa, e você ser perfeito. Perfeito não quer ser maduro. Perfeito? Ah, pastor, não é perfeito. Só Deus é perfeito. Tá, meu irmão? Quem aceitou Jesus aqui como Salvador, meu irmão? A perfeição de Deus está na nossa vida, meu irmão. Quem aceitou Jesus como Salvador pessoal nessa noite? Irmão, não deixa o diabo soprar no teu ouvido a palavra perfeição. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Eu olho para mim, eu olho, meu irmão, quantas partes que eu comer, tantas coisas, irmão. E a palavra está falando assim: anda na minha presença e ser perfeito. E Jesus falou assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus mandou também nós sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai celestial. Então, meu irmão, todo aquele que recebeu Cristo, recebeu Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador pessoal, a perfeição de Deus está na vida dele, está na vida dela. Ou seja, meu irmão, a perfeição, o aperfeiçoamento de Deus está na nossa vida, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Creia nessa verdade, meu irmão? Então aplauda Jesus com alegria no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse término dessa campanha, Deus trazendo na nossa memória que Ele nos chamou, a semelhança do irmão de Abraão, a semelhança do irmão de Paulo e Silas. O nome de Paulo era Paulo antes, ou era, como é que chamava Paulo? Saulo, antes de ser crente, não? Saulo de Tarso, o perseguidor, né? Aquele que entrava na cidade, entrava nas casas, acorrentava, saía arrastando pelas ruas, pelas calçadas, os crentes, aí eles tropeçavam a pé de Jesus, mas o nome dele foi mudado para Paulo, o destemido, Paulo, o apóstolo, Paulo o evangelista, Paulo o pregador do evangelho, Paulo aquele que gastou, se deixou gastar em prol do nome glorioso do Senhor Jesus. Deus nos chamou também, meu irmão, para nós vivermos, gozarmos essa vida íntima, termos esse relacionamento pessoal, íntimo e profundo, devocional com o Senhor nosso Deus. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome de Jesus.